Se esse vídeo chegou até você, Deus quer que você pare de se preocupar. Eu vou começar aqui lendo para vocês um versículo que mudou completamente a minha vida e eu tenho certeza que também vai mudar a sua. Tá em Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu descobri esse versículo, acredito que foi em 2024, e no dia que eu descobri, eu nunca mais parei de esquecer desse versículo. Todo dia eu lembro dele. Porque sempre quando acontece qualquer coisa minimamente ruim na minha vida, eu automaticamente lembro desse versículo. Peraí, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu pego isso que aconteceu de ruim, jogo pro lado e eu sei que no final tudo vai cooperar pro meu lado. E são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, cada um de nós temos um propósito e uma missão para realizar aqui na Terra. Ou melhor, a gente não tem uma missão para realizar, a gente é a missão. Nós somos chamados por Deus para realizar esse propósito. Mas Lucas SS, o propósito não é alcançar a salvação, espalhar a palavra de Deus? Sim, isso aí todo mundo tem que fazer, todos nós cristãos. Mas todo mundo tem algum chamado e algum propósito para realizar aqui na Terra mesmo, para se concretizar, e cada um tem o seu, ninguém tem o mesmo propósito. É só a gente olhar para a natureza, gente. Olha para os seres humanos mesmo. Se a gente fosse cheirar a pele de todos os seres humanos do mundo, cada pele tem um cheiro diferente. Por quê? Por conta da essência. Cada ser humano tem a sua essência, tem a sua identidade. E também tem o seu propósito, tem um chamado específico para cada pessoa. E você pode ter certeza que esse chamado é muito grande. Então, toda vez que acontece qualquer coisa ruim, eu lembro, peraí, eu não preciso me preocupar com isso ou com o dia de amanhã, porque eu sei que no final tudo vai cooperar para o meu bem, tudo vai cooperar para o meu lado. Todos nós tivemos que nascer, a gente não tá aqui em vão não. Para pensar, você teve que ganhar de uma corrida contra 200 a 300 milhões de espermatozoides e você ganhou. Você literalmente ganhou da corrida entre os 200 a 300 milhões de espermatozoides. Gente, isso não é em vão, não tem como. Na verdade, a gente ganhou foi de bilhões de espermatozoides. Por quê? Porque nas gerações passadas, por exemplo, na geração da minha bisavó, da minha tataravó, se ela não tivesse ganhado da corrida dos espermatozoides, eu já não teria nascido. Ou seja, tudo cooperou desde várias gerações atrás para chegar até você, para chegar até mim. Ou seja, a gente tem que estar aqui e é por alguma missão, a gente é a missão. E o reino de Deus está em nós. E eu posso afirmar para vocês, eu tenho 18 anos, eu fiz 18 anos no final do ano passado. Eu sinto mais paz no meu interior do que quando eu tinha 12 anos de idade, do que quando eu era uma criança, que não tinha que se preocupar com nada, não tinha que se preocupar com o futuro, nem nada na vida. E sabe por quê? Porque eu entendi, todos nós temos que entender que a gente ainda é criança diante do Pai, diante de Deus, o Criador, que criou todas as coisas, que falou pra você, você é a imagem e semelhança de Deus, e se você me amar, tudo vai cooperar para o seu bem, e eu te chamei para um propósito muito grande, você não nasceu em vão. Quando eu entendi que esse é meu Pai, que esse é Deus, eu passei a sentir uma paz interior no meu coração que eu nunca senti nem quando eu era uma criança, até porque na Bíblia fala que a gente tem que ser simples como uma criança. Então, diante de Deus, eu ainda me vejo como uma criança que está sendo totalmente protegida e blindado pelo próprio Criador de todas as coisas. Outro versículo que fala especificadamente sobre preocupação, para a gente não se preocupar, está em Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis preocupados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. E aí, em Mateus 6, versículo 33, fala assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Gente, isso aqui foi simplesmente Jesus Cristo que falou. Jesus falou, não se preocupa nem com o que você vai comer amanhã, o que você vai beber, porque eu sei o que você precisa, eu sei o que você necessita. Então nada vai faltar. Foca no reino. Se você focar no reino de Deus, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Toda a riqueza financeira, prosperidade, tudo aquilo que você precisa e até além, você vai conseguir se você focar no reino. Ou seja, a gente só precisa descansar no Pai e não ficar preocupado, sabe por quê? Porque preocupação, na verdade, não vai mudar o seu futuro. Preocupação só vai atrapalhar o seu presente. Você fica preocupado com o futuro e tal, fica com medo, mas você tá só atrapalhando e colapsando a sua realidade, porque você tá jogando energia negativa toda vez que você tá preocupado, toda vez que você fica com essa ansiedade, com essa preocupação muito alta. Ao invés de você focar no hoje, no presente, ser produtivo, plantar,
juntar e focar no reino de Deus, você está se preocupando no futuro e, na verdade, está atrapalhando o seu futuro e atrapalhando o seu presente. A sua preocupação não vai mudar nada no futuro. Por que você está preocupado? E, ó, se você já chegou até aqui, não esquece de se inscrever, não. Curte. E se você é uma pessoa que sofre com timidez, quer perder a timidez e quer dominar a oratória, melhorar a sua comunicação, acesse o meu método completo que está no primeiro link da descrição ou no link do comentário fixado. Lá vai ter meu treinamento passo a passo para você perder timidez e dominar a oratória. Existe uma pesquisa comprovada que mais de 90% das nossas preocupações, dos nossos pensamentos não acontecem. Ou seja, mais de 100 preocupações suas, mais de 90 não vão acontecer. Então, isso que eu tô falando é uma pesquisa, isso não é nem questão bíblica. Só para vocês verem que não tem o porquê a gente ficar destruindo a nossa mente e nos auto-sabotando por conta de preocupação que nunca nem vai acontecer. O reino de Deus já habita em vós, isso está na Bíblia. E muitas pessoas pensam que o reino de Deus é um lugar geográfico, tem uma localização específica, e não é. O reino de Deus habita em vós, assim como fala na Bíblia, está em nós. E o reino de Deus é espiritual, é um estado de consciência, é a forma que você olha a vida, é a forma que você discerne a sua vida, é a forma que você entrega o seu coração para Deus guiar a sua vida e você fazer aquilo que Ele te chamou. O reino de Deus é ficar calmo até em momentos de crise. O reino de Deus é você ver graça em coisas que ninguém vê. E eu nunca esqueço, se eu focar no reino de Deus, que nem eu tô te falando, todas as outras coisas que eu sonho, tudo aquilo que eu necessito vai ser acrescentado, então eu não preciso me preocupar. E no final tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e eu vou ser chamado para aquilo que é o meu propósito. Tá tudo explícito lá na Bíblia. Deus não quer nos ver preocupados. E como eu falei, você não tem uma missão, você é a missão. Então você já é aquilo que Ele te chamou, independente de você ter. Muita pessoa pensa, não, quando eu tiver, aí sim eu vou ser. Não, você tem que ser antes do ter. Como assim? Por exemplo, você quer ser uma pessoa, tem essa chama no seu coração de você querer ajudar todos os animais da humanidade. E aí você fala, não, mas eu preciso de dinheiro para conseguir ajudar. Não, você já é alguém que pode ajudar. Então por que você não começa? Se você dá uma ração para algum cachorro na rua, pronto, você já vai estar sendo aquilo que Ele te chamou, só que numa escala menor. A única diferença de quem ajuda todos os animais do mundo para quem ajuda um animal só, é só escala a diferença. Os dois estão concluindo ali a mesma missão. Então primeiro faça a sua parte, nem que seja numa escala menor. Então, você não pode ficar com esse pensamento, só no dia que eu conseguir alguma coisa, aí sim eu vou agradecer a Deus, aí sim eu vou ser aquilo. Não, você tem que ser antes, aí depois Deus vai te dar, depois Deus vai ver, não, você merece. Entende? Agora, se você não ajuda ninguém e quer ajudar o mundo todo, Deus vai falar, ué, como é que eu vou dar o mundo todo para Ele ajudar, sendo que Ele não é capaz de ajudar uma pessoa hoje? Quem ajuda com pouco será colocado no muito. Isso tá na Bíblia também, novamente. Tudo que eu tô falando aqui não é só eu que tô falando e deduzindo, tá tudo na Bíblia. Quem ajudar com pouco será colocado no muito. Ajuda com pouco que você pode ajudar. É só uma diferença de escala, quem ajuda um e quem ajuda milhões. Eu antigamente ficava sonhando em querer ter, por exemplo, milhões de visualizações na internet, eu pegava 200 visualizações nos vídeos e eu ficava assim pensando, nossa, mas só 200? Mas a diferença para quem ajuda 200 e para quem ajuda milhões é só escala. Os dois estão fazendo a mesma função. Ou seja, você tem que ser como se já estivesse ajudando milhões, só que ajudando só as 200 que hoje você tem acesso. E aí Deus vai te dar o muito, porque você já está ajudando com pouco. Por exemplo, graças a Deus, quando eu comecei a pensar dessa forma e comecei a aplicar e ajudar, nem que seja numa escala melhor, e tentar ser aquilo antes de ter, porque na verdade eu já sou, porque eu sou a missão, assim como você também é. Então a gente só precisa entender isso e começar a aplicar isso na prática. Quando eu comecei a fazer isso no começo do ano, eu tinha menos de 9 mil seguidores no meu Instagram, e aí em 6 meses eu fui de 8 mil para 365 mil seguidores em 6 meses. Aqui no YouTube eu não tinha absolutamente nada. E eu fui de 0, então, a mais de 220 mil inscritos em 6 meses. Ou seja, a única coisa que muda é a escala. Hoje, graças a Deus, que é um número muito bom no contexto hoje da internet, eu ganho ali mais de 5 mil seguidores em um dia normal, somando as redes. Instagram, TikTok e YouTube. Eu tenho também mais de 20 milhões de visualizações por mês somando as redes. E isso é bom, mas se eu consigo hoje ganhar 5 mil seguidores, eu também posso ganhar 50 mil, também posso ganhar 500 mil. A única diferença é a escala.
Vocês estão entendendo? Você tem que ser para ter e não ter para ser. Quando você começar a perceber isso, não sabotar a sua realidade com preocupação, não sentir preocupação, descansar no Pai, entender que o reino de Deus está dentro de você. Ninguém vai te parar quando você começar a seguir o propósito daquilo que ele te chamou. Você só precisa entender isso. Aconteceu uma coisa ruim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo tem alguma solução bíblica. A gente não tem que ficar preocupado. Outra coisa, a ansiedade. O que é a ansiedade? É a sua mente estar presa no futuro. Preocupação também. Sua mente estar preso no futuro com o que vai acontecer. Você está com medo do futuro. E o que é isso? O futuro ele nem existe. É isso que a gente também precisa entender. O futuro, ele só existe espiritualmente, e no espiritualmente descansa em Deus. Agora, aqui no mundo físico, não existe futuro, só existe presente. Como assim, Lucas SS? Amanhã não vai ser futuro? Não, vai ser presente. Quando chegar o amanhã, você vai estar no presente. A gente nunca sai do presente, a gente está sempre no presente. Então foca no presente, não fica com a sua mente presa no presente, preocupado. Talvez você não saiba, mas Deus fez mais de 8.000 promessas em seu nome. Então, por que você tá com essa preocupação toda, sabe? Tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam ele, e o seu propósito vai se realizar, e ele é muito maior do que o seu maior sonho. Eu tenho certeza disso. E a nossa mente explode quando a gente conecta todos os versículos que eu mostrei aqui para vocês e tudo que eu falei nesse vídeo com as histórias da Bíblia. Tudo começa a fazer mais sentido. Mas, Lucas SS, por que o mundo inteiro não vê essa mensagem? Por que isso aqui não chega em todo mundo? Como não? Isso vai chegar. Lá em Mateus 24:14 fala: a mensagem do reino de Deus vai ser espalhada para o mundo inteiro, só depois vai vir o fim. Então isso vai acontecer. E você quer fazer parte desse versículo ou não? Começa compartilhando esse vídeo. Começa falando tudo que eu falei aqui nesse vídeo para outras pessoas. Passa para outras pessoas. Eu não vou conseguir atingir 8 bilhões de pessoas nesse vídeo. Impossível. Mas se você compartilhar e se você também fazer um vídeo, ou sei lá, simplesmente falar para algum amigo seu isso, e falar para esse seu amigo falar para mais um amigo, isso vira um efeito bola de neve, como se fosse um telefone sem fio, que espalharia, que isso vai se espalhando a palavra de Deus. Então, a gente tem que se reunir, é um movimento, não é uma pessoa só que vai conseguir espalhar essa mensagem para o mundo todo, é um conjunto de pessoas. Então, ó, não esquece de se inscrever para mim fazer mais vídeos desse tipo aqui, curte, e se você quer perder a timidez, você sofre com timidez, quer dominar a oratória, melhorar a sua comunicação, acesse o meu treinamento completo no primeiro link da descrição ou no link do comentário fixado. Pare de se preocupar e até o próximo vídeo.